Só podemos viver quando estamos em ordem, em harmonia. A harmonia depende de ordem. Esta é uma das leis de amor de Bert Hellinger. Tudo precisa estar no seu lugar. O que veio antes, antes. E o que vem depois, depois. Não tem como viver em ordem e harmonia se não estivermos em ordem. É muito comum os conflitos que a gente vê por aí, é porque falta ordem. Todo conflito está fora de ordem. Para que passe o conflito, é preciso colocar ordem. Eu primeiro, depois o que vem depois, e assim sucessivamente. Às vezes a gente se põe no lugar do outro. Eu me ponho no lugar da mãe do meu marido e me torno a mãe do meu marido, por exemplo. Ou então eu me torno amiga do meu filho e esqueço a função mãe do meu filho. Ou eu me coloco no meio do relacionamento do meu filho querendo que ele seja o meu marido. Não é consciente, mas eu atrapalho as relações dele com as namoradas porque no fundo eu queria que ele fosse o meu companheiro. Então toda vez que tem essa desordem, que eu não estou no meu lugar, se eu não estou no meu lugar de esposa, alguém pode entrar. Eu preciso estar no meu lugar. Se eu estou cumprindo uma função no meu clã, minha família de origem, por exemplo, meu pai faleceu e eu fico no lugar do meu pai, ou meu pai foi embora e eu fico no lugar do meu pai, responsável por toda a casa. Quando eu for me relacionar, o que é muito comum, eu não consigo me deslocar 100% para essa relação, porque eu fico o tempo inteiro suprindo as necessidades do meu clã. Então, quando falta ordem, fica difícil da gente ter bons relacionamentos, isso gera conflito. Outro conflito muito comum que acontece é entre enteado, madrasta, padrasto, porque este quer ocupar o lugar que não lhe pertence. Ele não se coloca apenas de marido ou só esposa daquela pessoa, mas também quer se colocar como pai dos filhos daquela pessoa, excluindo quem? O pai biológico ou a mãe biológica, se sentindo melhor e superior aos pais biológicos daquela criança. Ali gera conflito. Um professor que julga que não está na sua ordem só de ir lá ensinar, mas ele se julga melhor que os pais daquela criança. E ele quer dar mais para aquela criança, julga, fala que os pais não são suficientes, ele está fora da ordem dele. Né? Que aí a gente entra na ordem de ajuda, mas é se colocar sempre no seu lugar, no seu papel e na sua função. A minha função aqui é mãe, a minha função é profissional, a minha função é terapeuta, a minha função é... E quando eu me coloco na função de, e não extrapolo esta função, não tento ocupar um lugar que não é meu de devido, tudo fica em ordem. A partir do momento que eu ocupo um lugar que não é meu de devido, desordem. Quando eu julgo melhor que os meus pais, porque eu sei mais, porque graças a Deus eu só sei mais, ou posso saber mais, porque meus pais me deram a oportunidade disso. Mas eu me julgo melhor que os meus pais, conflito. Quando eu me julgo pai dos meus irmãos, conflito. Quando eu me coloco pai dos meus pais, conflito. Em algum lugar vai deslocar esse conflito. Quando eu estou no meu trabalho e eu me julgo melhor que meu chefe, conflito. Quando entra um chefe novo lá, um líder novo, e não honra o antigo, destrói tudo que o anterior fez e faz tudo de novo, conflito. Político, por exemplo, quando ele entra naquele cargo e ele desconsidera tudo que foi feito antes dele e começa tudo de novo, conflito. Sempre vai ter conflito quando não estamos na nossa ordem. Então, se está tendo conflito, pensa. Eu não estou no meu lugar. Não está tendo ordem. Alguém está se deslocando. E eu não tenho que julgar o outro. Eu tenho que fazer a minha parte e voltar para o meu lugar. E aí tudo começa a se ordenar a partir de mim. Quando eu volto para minha função filho, só filho fica mais leve. E quando eu estou no meu papel, no meu lugar, tudo fica mais leve. Então, a lei de ordem é tudo que veio antes precede ao que vem depois. A gente fala que ele tem alguns privilégios, porque ele veio antes. Assim como em ordem de irmãos. O irmão mais velho sempre vai preceder os irmãos mais novos. Ele vai viver coisas, ele vai ver coisas, ele vai ter experiências para que libere para os mais novos. Então, ele tem precedência. A ele cabe maior parte, a melhor parte no fim das contas. Afinal de contas, ele carregou uma maior bagagem para aliviar para os mais novos. Quando eu não
consigo perceber essa nuance, essa diferença, e não respeito isso, me julgo maior e melhor, eu esqueço que só posso fazer diferente porque teve quem fizesse antes do jeito que fez. Então, a ordem é a segunda, né, lei aí de Bert Hellinger, para que a gente possa entender que fora de ordem sempre haverá conflitos. Deixa aqui nos comentários para mim se você já viveu algum conflito e se percebe onde não teve ordem. E aí, quem sabe eu te comento aí para te ajudar nessa ideia, nessa elaboração de ordem.